A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, aqui que eu vos falo, presbítero Marcos Vinícius. Nesta tarde de quinta-feira, Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Deus tem uma palavra de mudança para a sua vida. Deus tem uma palavra de resposta para a sua vida. Deus tem uma palavra de salvação para a sua alma neste momento. E eu convido os irmãos a estar lendo conosco, em nome de Jesus, Lucas capítulo 5, verso 1 a 11. Certa vez, quando uma multidão o apertava de todos os lados para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e lavavam as redes. Entrando num dos barcos, o de Simão pediu que lhe o afastasse um pouco da praia. Então assentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai vossas redes para a pesca. Simão lhe respondeu: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob tua palavra lançaremos a rede. Quando fizeram isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, que as redes começaram a romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus, e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Por causa da pesca que fizeram, o espanto se apoderou dele e de todos os seus companheiros, como também de Tiago e João, filho de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, daqui por diante serás pescador de homens. Assim, eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Louvado seja Deus. Meus irmãos, esse texto aqui é um texto muito forte. Muito forte. Se você chegou até aqui, eu te peço no nome de Jesus que você não saia, porque tem revelações, tem resposta e tem orientação de Deus para a sua vida através dessa palavra. Eu estava, meus irmãos, procurando uma palavra, pedindo a Deus uma palavra. E essa Bíblia aqui é a Bíblia que fica lá no meu trabalho, só que eu trouxe lá para casa, porque às vezes eu também gosto de pregar nela. E lendo ela, essa Bíblia, procurando ela, uma palavra, eu olhei para esse texto aqui que eu já preguei ele, deve ter 1 ano e pouco mais ou menos, que eu já preguei essa passagem aqui no canal. Só que hoje eu vi esse texto de uma forma diferente, de uma forma muito mais profunda, pela direção do Espírito Santo de Deus, pela revelação de Deus, e até mesmo marquei aqui com a caneta, porque eu sempre gosto de marcar os pontos chaves importantes do texto, para sempre quando eu ler, quando eu reler e for pregar também de novo, se Deus me tocar para pregar, eu poder analisar aquilo que já estava marcado e aprender mais. Louvado seja o nome do Senhor. A pesca maravilhosa. Os primeiros discípulos. Então aqui nós vamos ver que é algo novo,
Os discípulos estavam aqui nessa passagem, nessa escrita, sendo chamado por Jesus, os primeiros discípulos. É daqui que começam os primeiros discípulos. E esse texto aqui, meus irmãos, eu vou abordar e vou explicar para vocês, e para mim também, porque é muito importante, os pontos-chave desse texto e o que o texto quer mostrar para mim e para você, tá bom? Certa vez, quando uma multidão o apertava de todos os lados para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e lavavam as redes. Meus irmãos, Jesus estava pregando antes dele chamar os 12, antes dele ter os 12 do seu lado. Ele estava pregando, e aonde ele estava pregando, que a Bíblia mostra que é a margem do lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, a multidão estava apertando a Jesus por causa da palavra, para ouvir a palavra. A sede daquele povo naquela época, a maior vontade daquelas pessoas daquela época era a palavra, meus irmãos. Era a palavra. Jesus sempre curou, sempre fez maravilhas, mas Jesus sempre quis mostrar para as pessoas que a prioridade, quando ele pregava e ensinava, era a palavra, era cada ensinamento. E o povo estava tão sedento naquela época que o povo começava a apertar Jesus para saber o que sairia da boca dele, para ouvir o que ele poderia falar e o que sairia da boca dele através da palavra de Deus. E o que me chama a atenção é que o povo estava apertando ele de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Você consegue e pensar comigo, imaginar a sede de ouvir a palavra de Deus daquele povo? Você consegue imaginar comigo a sede, a fome de ouvir e de receber a palavra de Deus daquele povo naquela época? Você consegue imaginar isso comigo? Mas, irmão, por que você está falando isso? E o que isso tem a ver com a nossa vida para os dias de hoje, com essa palavra? É que, infelizmente, muitas pessoas não estão tendo mais essa sede de ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas não estão tendo o mesmo desejo que tinha antigamente por ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que estão me ouvindo que você saía de lugar longe só para ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Você deixava de dormir, você deixava de fazer coisas da terra só para ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que estão me ouvindo que você tinha um desejo muito grande de ouvir a palavra de Deus. Mas os desejos da carne, os prazeres da carne, a beleza do mundo, as riquezas dessa terra acabaram tirando o seu desejo de ouvir a palavra de Deus. E eu estou pregando isso porque nós temos que voltar a ter esse desejo de ouvir a palavra de Deus, meus irmãos. Você vai começar a ser feliz quando você ter desejo por ouvir a palavra de Deus. Você vai começar a viver coisas tremendas quando você começar a ter desejo pela palavra de Deus. Você vai começar a receber os dons, a ser usado por Deus ou usada por Deus, quando você começar a ter mais desejo de ouvir a palavra de Deus. Porque é da palavra de Deus que vem a cura, que vem a unção para pregar, que vem a unção para expulsar demônio, que vem a visão espiritual para viver experiências com Deus aqui nessa terra. Então, meus irmãos, nós temos que voltar e a ter esse desejo de ouvir a palavra de Deus.
A palavra de Deus deve ser a nossa maior, meus irmãos, prioridade nessa terra. É bom você ouvir conselhos, é bom você ouvir certas coisas, mas o melhor de tudo e de todas as coisas é você ouvir a palavra de Deus. Você quer solução para o seu casamento? Ouve a palavra de Deus. Você quer solução para o seu filho? Ouve a palavra de Deus. Você quer ser liberto ou liberta do pecado? Ouve a palavra de Deus. Você quer que os demônios saiam da sua mente? Ouve a palavra de Deus. Você quer que Deus te cure dessa enfermidade, dessa depressão do diabo? Ouve a palavra de Deus. Tudo está no ouvir a palavra de Deus, meus irmãos. Tudo está no ouvir a palavra de Deus. Então tenha desejo por ela para que a sua vida mude. Tenha desejo de ouvir ela para que o seu coração mude, para que esses pensamentos negativos saiam da sua vida, para que esses desejos carnais, imundos, impuros do seu coração, eles saiam da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Salmos 119, se não me falha a memória, verso 111, verso 11 quer dizer, deixa eu procurar aqui, eu vou te mostrar aqui. Deixa eu procurar aqui rapidinho, te peço sua paciência. Deus me faz lembrar aqui, baseado no que eu acabei de falar para os irmãos, tá bom? Sobre ouvir a palavra de Deus. Se você quer purificação, se você quer mudança, se você quer solução, eu vou te mostrar aqui, baseado nisso que eu acabei de falar para os irmãos, sobre ouvir a palavra de Deus. Salmo 119, deixa eu ver se é o verso 11, se não for 11 é o 9. É o 9. Presta atenção. Como o jovem purificará seu caminho? Como? Purificar aqui é mudança, é libertação, é transformação de vida. Purificação do caminho, estilo de vida, modo de viver. Observando-os de acordo com a tua palavra. Palavra de quem? De Deus. Então, meus irmãos, tudo é a palavra de Deus. Quer mudança, quer livramento, quer libertação, quer cura para a sua alma enferma? Ouve a palavra de Deus. Quer ter sabedoria para lidar com quem fala mal de você? Ouve a palavra de Deus. Quer ter sabedoria para não ficar com raiva, para não sair do sério, para não ser uma pessoa irada, descontrolada? Ouve a palavra de Deus. Tudo é ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o povo apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é tudo. E quem ouve a palavra de Deus tem sabedoria para lidar, tem sabedoria para fazer, tem estrutura, tem estratégia e consegue suportar as dificuldades. Por quê? Porque está ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela dá força, ela sustenta, ela dá preparo, ela capacita, ela fortifica, ela edifica. Ela ajuda o ser humano que é falho e pecador, mas que quer viver a vontade de Deus. Então ouça a palavra de Deus. Vá para a igreja, volte para a igreja. Volte a ouvir da forma que você ouvia, para que Deus continue fazendo a obra dele na sua vida. Então o povo apertava Jesus de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Você entende? Porque a prioridade era a palavra. É a palavra e sempre vai ser a palavra. A margem do lago de Genezaré, Mar da Galileia. Aí Jesus ele tem uma ideia. Olha só o que a Bíblia vai falar no verso 2. Ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e lavavam as redes, ou seja, os pescadores eles já tinham parado de pescar. Eles estavam lavando as redes, lavando, limpando, porque eles já tinham parado. Preste atenção. Agora isso que eu vou falar pode não ter muito sentido, mas quando chegar aqui pelos versos para frente, eu vou te mostrar, através do Espírito Santo, como que Deus é poderoso. Mas fica até o final. Jesus olha
Ele está perto do lago de Genezaré, pregando, a multidão está apertando ele. Ele não tem lugar para ir, ele está ficando sufocado, então ele teve uma ideia. Ele olha para o lado, olha para o outro, vê 2 barcos que os pescadores já tinham parado de pescar. Preste atenção, eles já tinham parado. Aí, olha só que a Bíblia fala no verso 3. Entrando num dos barcos, tinha 2, ele entra em um. O de Simão pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então assentou-se e do barco ensinava as multidões. Olha só que interessante. Jesus não para de pregar porque tem muitas pessoas apertando ele. Jesus não para de pregar porque tem muitas pessoas sufocando ele. Ele tem uma ideia, eu vou me afastar, eu vou aproveitar que tem 2 barcos aqui, vou escolher um, vou entrar dentro desses 2 barcos e vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Sabe o que isso quer dizer? É que Jesus não colocou desculpa para fazer o que ele tinha que fazer por causa das pessoas. Jesus não deixou de pregar porque tinha pessoas atrapalhando ele, não. E hoje em dia estamos vivendo isso. Hoje em dia tem muitas pessoas que não estão fazendo porque falam, mas eu não tive tempo. Mas foi por causa disso, por causa da minha família, por causa que eu tive que sair. Meus irmãos, quem tem que fazer, quem sabe que tem que fazer, não fica botando desculpa, meus irmãos. Quem sabe que foi chamado, que tem que pregar, que tem que orar, que tem que jejuar, que tem que mudar de vida, não fica colocando desculpa nas pessoas. Jesus não colocou desculpa, ele não deixou de pregar por causa das pessoas. Ele teve uma ideia, já que é a multidão que está me atrapalhando, está me apertando, então vou me afastar, vou entrar nesse barco de Simão e vou continuar pregando daqui. Sabe? Você que está me ouvindo, não fica colocando desculpa para fazer o que você tem que fazer. Não fica falando que é por causa das pessoas que você não muda de vida. Não fica falando que é por causa da sua família que você não vai para a igreja. Não fica falando que é por causa dos seus problemas que você não busca Deus. Não fica colocando desculpa. Quem quer sempre vai dar um jeito, meus irmãos. Sabe? Tudo é questão de você analisar. Poxa, se eu não estou tendo tempo esse horário, então eu vou buscar nesse horário aqui. Se eu não estou conseguindo ler a Bíblia agora, então eu vou ler a Bíblia nesse horário aqui. Eu vou arrumar um jeito, eu vou dar um jeito, eu vou buscar alguma forma de fazer o que eu tenho que fazer, porque eu não posso colocar desculpa. Eu não posso ficar adiando o que eu tenho que fazer. Você entende? Então Jesus ele teve uma ideia. Se afastar da multidão, entrar dentro do barco e continuar pregando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a partir de hoje, peça a Deus para te dar orientação. Peça a Deus para te dar sabedoria para você saber aproveitar o seu tempo. Peça a Deus para você saber aproveitar o tempo para você fazer o que você tem que fazer, em vez de ficar colocando desculpa que é por causa das pessoas, que é por causa dos problemas, que é por causa de que você não tem tempo. Você tem tempo sim, você pode buscar assim. Só que você tem que pedir a Deus estratégia, Senhor, como que eu posso ler a Tua palavra? Como que eu posso ter tempo de ir para a igreja? Como que eu posso ter tempo de ler a Bíblia? Me dá orientação, fala comigo, Senhor. Eu não posso deixar de ler, eu não posso deixar de ir para a igreja, eu não posso deixar de orar. Me dá estratégia de como eu posso orar. Aí quando você estiver na rua, Deus vai falar com você, ora agora. Quando você estiver sozinho, Deus vai falar com você, ouve minha palavra agora. Quando você tiver sem nada para fazer, Deus vai falar com você, vá para a igreja agora, vá para a igreja hoje. Hoje você está à toa, amanhã você vai estar à toa. Vá para a igreja, vá ouvir minha palavra, vá buscar a minha voz, vai se humilhar perante a mim. Sabe? Não vamos ficar colocando desculpa, meus irmãos. Já passamos do tempo de criança de ficar colocando desculpa, meus irmãos. Você é homem, você é adulto, eu sou adulto. Vamos fazer o que a gente tem que fazer, meus irmãos. Por isso que tem muitas pessoas que não crescem, porque fica adiando. Fica adiando o problema. Fica adiando o que tem que fazer para outro dia. E é por isso que não cresce. Vai para cima do teu problema. Vai para cima da tua responsabilidade. Faz o que você tem que fazer.
Como Jesus, ele também teve uma estratégia para não deixar de fazer o que ele veio para fazer, que era o quê? Pregar a palavra de Deus. Sabe? Então, meus irmãos, é assim. Não tenha horário certo para fazer as coisas. Faça no horário que te der. Busque no horário que te der. Pregue a palavra no horário que der. Ouve a palavra no horário que der. Ore, fale de Deus. Leve a palavra de Deus no horário que der. Aproveite o tempo. Aproveite as situações e os momentos para você se encher da palavra de Deus e fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Então Jesus entra no barco e fala para Pedro. Simão, quer dizer, ele não tinha nome mudado ainda. Olha só. E entrando num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. A estratégia. Então, sentou-se do barco e ensinava as multidões. Ele não deixou de pregar por causa da multidão. Ele tem uma ideia, entra no barco, se afasta e continua a pregar. Quando acabou de falar, disse a Simão, a falar o quê? A pregar a palavra, a ensinar a palavra. Falou a Simão, faze-te ao lago e lançai vossas redes para a pesca. Espera aí, analisa comigo. Jesus acaba de pregar, quando ele acaba de falar, pregar as multidão, ele disse para Simão, faze-te ao lago e lançai as vossas redes para a pesca. Quando eu estava lendo isso daqui, Deus falou comigo, bem assim. Primeiro Jesus falou com a multidão, olha só, quando acabou de falar, isso aqui era para a multidão, quando ele acaba de pregar para a multidão, agora Jesus vai tratar com Simão. Você entende essa diferença? Jesus fala à multidão e depois ele vai tratar com Pedro. Você entende que com cada pessoa Deus tem um tratamento? Para a multidão, Jesus estava pregando. Para Pedro, para Simão, quer dizer, Jesus falou para Simão lançar as redes para a pesca. Aqui com Simão foi outro tratamento. Primeiro Jesus tratou com a multidão e depois tratou com Simão. Hoje, agora, enquanto eu estou pregando, Deus está invertendo a ordem. Deus está tratando com você. Primeiro, Deus está tratando com você. E depois Deus vai tratar com as outras pessoas. Olha só como é que Deus é lindo. Às vezes Deus trata com as pessoas para depois tratar de nós. Às vezes Deus fala com as pessoas, com as multidão, e depois fala com nós. Só que hoje, nessa palavra, você que está aqui, Deus está tratando e falando com você primeiro. Primeiro, Deus está falando com você. E depois Deus vai falar com outras pessoas. Sabe? Então Jesus, ele trata com a multidão para depois tratar com Simão. E manda Simão lançar as redes para a pesca. Preste atenção. Lembra que eu falei aqui no versículo 2 que tinha algo aqui que eu iria revelar para os irmãos mais para frente? Que eu falei quase no começo? Era sobre isso que eu queria falar com os irmãos. Simão tinha parado, ele já tinha encerrado a pesca. Os pescadores tinham desembarcado e lavavam as redes. Eles tinham parado e encerrado a pesca. Só que quando Jesus entra no barco, Jesus manda eles voltarem a fazer a pesca. Voltarem a lançar as redes. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? É que tem coisa que Ele vai mandar e está mandando você voltar a fazer o que você tinha parado.
Deus está mandando você voltar a fazer o que você tinha parado de fazer. E eu não estou falando sobre coisa da terra, de trabalho, de família, não. Eu estou falando sobre o chamado. Você que parou de pregar, você que parou de orar, você que parou de ir para a igreja, você que parou de ler a Bíblia, volte a fazer o que você estava fazendo. Você estava parado, mas Deus está mandando você voltar a se movimentar e fazer o que você tinha parado de fazer. Pedro parou, mas Jesus manda ele voltar a fazer o que ele tinha parado. Olha como é que o nosso Deus é lindo, meus irmãos. Deus não quer ninguém parado. Deus não quer crente parado. Deus não quer pastor parado. Deus não quer obreiro parado. Deus não quer obreira parada. Deus não quer membro parado. Deus não quer membra parado. Deus quer que nós se movimentamos. Você sabia que crente parado não dá certo? Você sabia que pastor parado, obreiro parado não dá certo? Então a gente tem que voltar a fazer o que a gente tinha parado. Parou de pregar, volte a pregar. Parou de pastorear, volte a pastorear. Parou de ir para a igreja por causa do mundo, por causa de mais influência, por causa de amizades. Volte para a igreja, volte a buscar, larga as más amizades, larga as más conversas, larga as más influências e volte a fazer o que você tinha parado. Jesus está chamando Simão para fazer o que ele tinha. Jesus está chamando Simão para ele voltar a fazer o que ele tinha parado de fazer. E Deus está chamando pessoas aqui nessa palavra para você voltar a fazer o que você tinha parado de fazer. Aí quando Jesus chama Simão para ele lançar a rede, voltar a fazer o que ele tinha parado, Simão lhe respondeu: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob tua palavra lançaremos a rede. Lançarei a rede, quer dizer. Ele chama Jesus de mestre. E se chama de mestre, tem que obedecer como mestre. Pedro, Simão, já tinha feito a noite toda pela própria vontade dele, pelo próprio jeito dele, e não tinha dado certo. Mas quando Jesus manda ele fazer, ele tem que fazer. Agora não é do jeito dele, vai ser sobre a ordem de Jesus. Porque se ele chamou Jesus de mestre, ele tem que obedecer Jesus como mestre. Então, ainda que ele esteve frustrado por tentar e não conseguir, pelo mestre estar mandando, ele tinha que fazer. Sabe? Meus irmãos, se você chama Jesus de mestre, se você chama a Deus de Senhor, você tem que obedecer o que Ele manda. Ah, mas eu já tentei, eu já fiz. Não. Você tem que fazer conforme a vontade do mestre. É do jeito que o mestre manda que você tem que fazer. Você não conseguiu porque você estava fazendo do seu jeito. Você não teve resposta porque você estava tentando pela sua própria sabedoria. Você não conseguiu porque você estava tentando dar jeitinho, do seu jeito. Mas se você fizer da forma que Deus está mandando você fazer, do jeito exato que Ele está mandando você fazer, você vai conseguir ter êxito. Mas sob tua palavra lançarei as redes. Se você tem Deus como seu Senhor, como seu Salvador, você tem que obedecer tudo que Ele manda. Se você chama a Deus de Senhor e de Mestre, você tem que obedecer o que Ele manda. Então, meus irmãos, olha só o que acontece quando ele obedece à ordem de Jesus. Quando fizeram isso, apanharam uma grande quantidade de peixes que as redes começaram a romper. As redes quase rasgaram, quase arrebentaram. Por quê? Porque quando a gente faz conforme a palavra de Deus, as coisas dão certo.
As coisas dão mais do que certo. As coisas funcionam mais do que o normal. Você entende? Porque esse é o poder da obediência pela palavra de Jesus. Se ele está mandando você fugir, se ele está mandando você parar, se ele está mandando você ir, se ele está mandando você prosseguir, se ele está mandando você continuar, se ele está mandando você não ter medo, se ele está mandando você não ficar temeroso, faça do jeito que ele está mandando. Quer resultado? Faça do jeito que ele manda. Quer resposta? Quer livramento? Faça do jeito que ele manda. É assim que você vai ter resultado, é fazendo do jeito que ele manda. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Ou seja, ele obedeceu a ordem de Jesus. Simão, a quantidade de peixe que ele agora colhe pela palavra, porque é a palavra que orienta e traz a resposta para aquilo que precisamos, como Pedro também queria peixe, Simão quer dizer, a quantidade foi tão grande, o resultado foi tão grande que ele teve que pedir ajuda para ajudar a ele. E a quantidade de peixes foi para ajudar também quem estava ajudando ele. Meus irmãos, se você, preste atenção, isso aqui é uma revelação. Se você obedecer Jesus da forma que ele manda, não só vai ter resultado para você, como também vai ter resultado para as pessoas que estão do seu lado. Se você obedecer a palavra de Deus da forma que ela manda, não só você vai ter resposta, bênçãos e livramento, como as pessoas que você conhece também vai receber a mesma coisa. Foi isso que aconteceu nessa passagem. Por causa de Simão, Tiago e João também foram alcançados e também voltaram para casa felizes com uma quantidade de peixe muito grande. Sabe por quê? Porque antes de Deus fazer na vida das pessoas, Deus ele quer uma ponte. Ele quer um canal. E quem é o canal? Quem é a ponte? Somos nós. Através de nós, a bênção de Deus vai passar por nós e vai chegar em outras pessoas, meus irmãos. A ponte vai passar por nós, Deus vai passar por nós, que somos a ponte, e vai alcançar outras pessoas, meus irmãos. Então, meus irmãos, começa por mim, começa por você. Sabe? Para alcançar sua família, tem que começar por você. Para alcançar seu marido ou sua esposa que está bebendo, que está no vício, talvez o seu filho, tem que começar por você. De você vai respingar na sua família, vai respingar no seu trabalho, vai respingar nos seus filhos. Tudo começa por você. Ou começa por mim, para chegar na minha família. Porque nós que somos canal de bênção para eles. Somos uma ponte de bênção através da palavra de Deus para chegar neles. Então, ele pede ajuda, porque a bênção foi muito grande. E eles foram e encheram ambos. Ambos aqui é dois. Encheram os dois barcos. Por quê? Porque a bênção de Pedro chegou na vida de Tiago e de João. A ponto de quase se afundarem. A bênção foi tão grande que o barco estava prestes a afundar. Você entende? Quando Pedro viu isto o quê? A quantidade da bênção, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Ele reconheceu que aquela bênção, aquela quantidade de peixe, não era por causa dele. Era por causa do poder da palavra de Jesus. E ele se sente tão indigno de não receber aquela bênção, que ele fala para Jesus: Senhor,
se afasta de mim, Senhor. Eu não sou digno nem de estar perto do Senhor, sabe? Hoje em dia, tem muitas pessoas que acham ou pensam que é digno, meus irmãos, só porque está recebendo grandes curas, grandes milagres, sabe? O segredo, meus irmãos, é que quanto maior for a tua bênção, mais tem que ser a sua humilhação para Deus. Senhor, obrigado por essa casa. Obrigado por esse trabalho, Senhor. Eu sou pecador, eu sei que eu não mereço essa casa. Eu sei que eu não mereço esse trabalho, eu não mereço ter a vida que eu tenho, Senhor. Nem era para mim estar na tua presença, Pai, nem era para mim ter alcançado a tua misericórdia, Senhor. Mais ou menos assim, como Pedro falou para Jesus: Senhor, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Ele reconhecia que ele não merecia nem estar perto de Jesus por conta da grandeza que Jesus manifestou sobre a vida dele, sabe? Então é assim, meus irmãos, quanto maior é a bênção, quanto maior é o milagre, mais a gente tem que reconhecer que a gente não merece estar com Deus. A gente não é digno de estar com Deus, sabe? De tão pecador que a gente é, de tão miserável que a gente é, meus irmãos. Sabe? E nós não merecemos receber o que recebemos, porque somos pecadores, mas Deus, pela graça dele, ele nos deu, ele nos dá e nos abençoa, meus irmãos, mesmo sabendo que somos pecadores. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Por que ele falou isso? Por causa da pesca que fizeram. Não foi uma simples pesca, foi uma pesca muito grande, como eu acabei de falar para os irmãos. A bênção foi muito grande, que ele se sentiu indigno de estar perto de Jesus, sabe? É assim que a gente tem que se sentir, meus irmãos, diante da presença de Deus, um Deus tão santo e tão poderoso que nós servimos. Por causa da pesca, ele se sentiu indigno de estar perto de Jesus. Por causa da pesca que fizeram, o espanto se apoderou dele primeiro e de todos os seus companheiros. Ou seja, a bênção foi tão grande que não espantou só ele, espantou também os companheiros dele. Você sabia que tem pessoas que tá perto de você, que mora com você, que pode ficar tão espantado de receber uma cura de uma doença, de receber um livramento, que eles podem ficar espantados também? Você sabia que não só você, mas como quem mora com você também pode ficar espantado por receber algo da parte de Deus? Eu quero profetizar no nome de Jesus que através de você, vai começar por você, Deus vai alcançar seus companheiros, Deus vai alcançar a sua casa e a sua família. E não só você vai ficar espantado, impactado com a bênção que Deus está te dando através dessa palavra, que quem mora com você também vai receber. Quem mora com você, quem está do seu lado, quem dorme com você, também vai ficar espantado, impactado com a bênção que vai receber através dessa palavra, no nome de Jesus. Como também de Tiago e João, filhos de Zebedeu. O espanto não foi só de Pedro, foi também dos companheiros de Pedro, de Tiago, João e João, filho de Zebedeu. Eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, daqui por diante serás pescador de homens. Assim eles arrastaram o barco para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Ou seja, quando eu estava lendo esse versículo aqui, Deus colocou no meu coração que primeiro Pedro teve que ter uma experiência com Deus para depois começar a servir a Deus. E de fato, se você for ler, foi isso mesmo. Ele teve uma experiência com Jesus, junto com Tiago e João também, para depois ele começar de fato a ganhar almas, que é, como Jesus falou aqui, pescadores de alma. Pescar alma é levar almas para o reino de Deus, é levar almas para o céu,
levar a palavra que cura, que salva e liberta para as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, primeiro ele teve que ter uma experiência para depois começar o chamado. Assim como Paulo também teve que ter uma experiência. Louvado seja Deus. Assim como também Moisés também, se você for ler lá em Êxodo capítulo 3, Moisés também teve que ter uma experiência com o cajado, com a mão leprosa, com o peito leproso. É só você analisar, meus irmãos. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que tiveram que ter uma experiência com Deus antes de começar o chamado. E eu quero profetizar na sua vida que antes de você começar a pregar, antes de você começar a expulsar demônio, antes de Deus começar a te usar, você vai ter experiências com Jesus dentro da sua casa. Em nome de Jesus, antes de você começar o seu chamado, você vai começar a ter experiência com Deus no seu trabalho. Mas, irmão, eu já comecei o meu chamado, como é que vai ficar eu? Como que eu fico nessa passagem? Já que você já começou, você também vai ter experiência com Jesus. Porque também teve pessoas que teve experiências com Deus depois que começou o chamado. Teve pessoas que viveu o sobrenatural de Deus depois que se envolveu com o mistério da palavra. Você que já está no ministério, você também vai começar a viver, no nome de Jesus, experiências com Deus. Estar com Deus, meus irmãos, não é só por estar. É você viver em experiência. É você ter visão, revelação. É você poder compreender e ver como funciona o mundo espiritual com Deus, meus irmãos. Sabe? Isso é uma vida verdadeira com Deus. É você viver passando por experiências, porque isso é estar com Deus. O nosso Deus é sobrenatural, meus irmãos. Então a nossa experiência com Deus é sobrenatural, é algo inexplicável. E você que está me ouvindo, você vai passar a ter experiência inexplicável a partir de hoje. Você vai começar a ter visão, você vai começar a ter revelações da parte do Senhor. E você vai viver o seu ministério assim, pregando, expulsando o demônio e tendo experiências sobrenaturais, como Pedro, Tiago e João também tiveram na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles voltam para a beira da praia. Aí, de fato, eles param e começam a seguir Jesus. Para agora viver uma vida sobrenatural. Pregando a palavra, curando, aprendendo com Jesus. E salvando as almas da condenação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, fique com essa palavra, medite, reflita. E sábado vai ter pregação no canal, ao vivo, tá bom, meus irmãos? Todo sábado tem a pregação ao vivo no canal. Se você que está me ouvindo e chegou aqui e está aqui até agora, vai lá no canal, clica em ao vivos, arrasta lá a barra para o lado, vai em ao vivos e vê lá a pregação de sábado passado, que também foi uma bênção. Tá bom, meus irmãos? Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.